profissionais de finanças, vocês podem ver uma empresa lucrativa que tenha dificuldades de ter dinheiro na conta. Isso é muito comum, principalmente em função de lucro e caixa serem conceitos completamente diferentes, tá? E às vezes, não necessariamente quando você tem lucro, você vai ter muito dinheiro na conta. Igual como às vezes você não pode ter lucro e pode ter dinheiro na conta. Então eu vou explicar para vocês aqui, com um case prático, de como você consegue diagnosticar e o que é que você precisa fazer para sair dessa situação e ter empresas lucrativas e com caixa, certo? Primeiramente, pessoal, como profissional da área financeira, você tem que ter noção de que você é como se fosse o médico da empresa. Então, antes de colocar qualquer opinião ou propor qualquer solução para algum problema da empresa, você precisa fazer uma anamnese da empresa. E fazer a anamnese da empresa vai, primeiramente, em ver como é que está o resultado financeiro da empresa, certo? O que muitas pessoas fazem erroneamente é só olhar o DRE, certo? Então, o DRE, e não existe melhor análise para você fazer na empresa do que você começar pelos demonstrativos financeiros, certo? É lá onde está o ouro, tá? Então, o DRE, que é o relatório mais visto na área financeira, ele vai ver se a empresa deu lucro ou prejuízo, certo? Lucro ou prejuízo. Né? Então, é como se fosse em um determinado período do mês, de todas as vendas que teve, o quanto é que sobrou para o bolso dos sócios, né? Que é justamente esse lucro ou prejuízo. O que sobrou, não o que sobrou no caixa, certo? Então, aqui a gente vê as margens. Então, margens é ver se eu estou vendendo bem, certo? Se o meu custo está alto, se a minha despesa tá muito alta comparado com as minhas vendas, certo? Então você vê lucro e prejuízo e as margens por meio do DRE. Só que na área financeira, pessoal, o que é que primeiramente você sente é a falta de dinheiro para pagar a conta, certo? E não é esse relatório que você vai ver quando estiver faltando dinheiro. Você vai ver o relatório e tem que ser o controle diário, no mínimo. E é aí que mora o controle financeiro. A gente vê onde que está faltando caixa no relatório de fluxo de caixa, não no DRE, certo? Então a gente tem um outro relatório, que é o fluxo de caixa, né? FC, eu vou colocar aqui, em que a gente vê se a empresa gerou ou não caixa, certo? E o que que seria gerar ou não gerar caixa, pessoal? Se você começa o mês com 100 e se você terminou o mês com 200, quer dizer que você gerou 100 de caixa, certo? Nada mais, nada menos que é a soma das entradas e saídas, certo? Isso daí é geração de caixa, é um indicador super importante e eu considero até mais importante do que esse lucro e prejuízo, certo? No DRE. Eles não, ele é mais importante, mas eles têm que ser analisados de maneira simultânea, certo? DRE e fluxo de caixa. E esse é o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês, tá? Análise financeira também teria que ter o balanço aqui, tá, pessoal? Mas nesse caso de nesse exemplo que a gente está falando aqui sobre não ver dinheiro na conta, eu vou me atentar nesse vídeo a fala do DRE e do fluxo de caixa, né? Eles têm que ser analisados juntos, juntos. E eu vou colocar uma exclamaçãozinha aqui, um círculo, porque não é só o DRE que você tem que analisar ao ver o financeiro de uma empresa, certo? E daí a gente vai entrar no nosso estudo de caso. Também sou consultor financeiro e eu me deparei com um cliente há algum tempo atrás em que ele era lucrativo, ele acompanhava os relatórios dele, só que ele falava que ele sempre chegava apertado, chegava para pagar o imposto, ele corria,
corria para pegar dinheiro no banco, para adiantar recebível, enfim. Ele era lucrativo, mas mesmo assim ele ficava apertado, certo? Então a primeira coisa que eu analisei nesse case foi ver o ponto de equilíbrio dele, né? E o ponto de equilíbrio ele é um indicador, pessoal, de competência, certo? Que você vê no DRE, em que o ponto de equilíbrio ele é, até colocar aqui em cima, ponto de equilíbrio. Ele é o custo fixo dividido pela margem em porcentagem. Tá? E esse ponto de equilíbrio, pessoal, ele indica se o faturamento ele está conforme ou não, no sentido de se o ponto de equilíbrio é 100 da empresa, se o ponto de equilíbrio é 100, quer dizer que a partir de 101, a empresa dá lucro. Se ela faturar 90, prejuízo. Então, essa daí foi a minha análise inicial, né? Pelo DRE, obviamente não parei só no DRE. E eu percebi, pessoal, que estava muito próximo do ponto de equilíbrio, certo? Estava dando lucro à empresa, uns 5, 6%. Só que ele estava muito próximo desse indicador. Ou seja, beleza, as metas de vendas foram acima do ponto de equilíbrio, deu uma lucratividade, só que estava muito apertado, certo? E analisando o fluxo de caixa aqui, pessoal, analisando as entradas e saídas mesmo do extrato, né? Que da conciliação bancária, você consegue ver, você consegue extrair o relatório de fluxo de caixa, né? E por meio dessa conciliação bancária, eu percebi que tinha gerado caixa, certo? Então tinha dado uns 5% de lucro, tinha restado uns 30, 20 mil, não era uma empresa com faturamento muito grande, né? Só que aí vem um pulo do gato. No meio do relatório do fluxo de caixa, eu percebi que um dos principais clientes tinha pagado no dia 30, 29, nos últimos dias úteis do mês, certo? Então, por ter esse cliente que ele pagou nos últimos dias do mês e acabou gerando caixa no final do período, certo? Mas antes venceu imposto, folha, enfim. E o cliente teve que ter um custo financeiro de adiantar recebíveis, de pegar empréstimos, de aportar mesmo para segurar, certo? E qual foi o diagnóstico no final, pessoal? O diagnóstico foi que, falando como se você, profissional de finanças, fosse um médico, né? E da mesma maneira que o médico ele passa um remédio, vai do paciente ou não seguir o tratamento, certo? Então, no caso, o primeiro ponto era que estava muito próximo, eu vou colocar uma aproximação, o ponto de equilíbrio do faturamento. Tá? Isso por si só, se algum cliente deixar de pagar, lembrando que o DRE, não importa se eu recebi ou não, o DRE aparece tudo que foi vendido, certo? Só que nem tudo que foi vendido a gente recebe no mesmo mês, certo? A gente só vai perceber essas questões de entradas e saídas, de recebimentos e pagamentos no fluxo de caixa, certo? Então ele deu um lucro aqui, ele gerou caixa, mas mesmo assim estava apertado. Certo? Aí vai você como profissional diagnosticar. Então, o primeiro ponto, o primeiro sintoma aqui era que o ponto de equilíbrio estava muito próximo do faturamento, certo? E o outro ponto que foi comentado é que a carteira de clientes dele não era diversificada, certo? Então, clientes, poucos clientes aqui, né? E além dele ter poucos clientes, ele tinha problemas com prazo. Ou seja, esse um cliente que ele sempre pagava no dia 10, no dia 5, ele pagou no final do mês, certo?
Então, além de prazos não regulares, certo? Então, além do ponto de equilíbrio estar muito próximo do faturamento, tem poucos clientes e prazos não regulares, certo? E dentre esses três sintomas, o que é que foi acordado, certo? Parte da estratégia da empresa de ter poucos clientes vai do posicionamento da empresa mesmo, de atender clientes maiores ao invés de clientes menores. E isso daí, por isso que finanças se liga muito com a questão estratégica, certo? Os números, eles não mentem e eles devem rimar, tá? Então, o que é que foi incluído na estratégia da empresa? Além de diversificação dos clientes, diversificar clientes, então, clientes. Eles tinham uns clientes que davam umas pequenas folgas que eles colocavam, era uma empresa prestadora de serviço, certo? Que prestava serviço, mas não era recorrente, certo? O foco eram os poucos grandes clientes, mas que pegando esses serviços, principalmente nas datas que tinham maior fluxo de pagamentos, como folha de pagamento, pagamento de imposto, era uma alternativa viável de um pouquinho de folga de caixa, certo? Então, para esse problema aqui, diversificar os clientes, né, para ter uma folga de caixa, então guardar uma reserva, caixa. Né? O segundo ponto era que se a empresa está tendo problemas de caixa, pessoal, e essa empresa teve problemas de caixa sendo lucrativa e gerando caixa no final do mês, né? Para esses tipos de situação, quando você vê as despesas financeiras da empresa, ou seja, custo com antecipação, antecipação de recebíveis grande, pagamentos de juros de empréstimo valores muito elevados, você vê que essa empresa tem problemas de caixa, certo? E para esses tipos de problema, a gente tem que ir para a forma menos custosa, que vai ter menos despesas financeiras, certo? Então, limite do cheque especial, antecipação de recebível, antecipação de cartão dependendo da sua modalidade, pode ser mais de 10%, certo? De desconto total. Então, para esse cliente, ele não tinha cheque especial só antecipava é, os recebíveis, as notas que ele tinha, né? E a antecipação dele, pessoal, chegava a quase 6.000 reais por mês, certo? Então é muito custoso, mas ele fazia para receber antes, né? E daí, você sempre tem que fazer conta no papel, tá? Foi colocado que era mais vantajoso do ponto de vista financeiro ele ir atrás de uma conta garantida, certo? É um tipo de empréstimo que o banco faz e é um cheque especial que não é tão custoso, certo? Então daí a gente tinha feito um cálculo rápido e para o mesmo tempo, considerando o cheque especial em antecipação, ele economizaria de 4 a 5.000 reais por mês, certo? Então daí, apesar de ainda ser custosa a conta garantida, ela é menos, ela onera menos o caixa, certo? Ela onera menos o resultado. Então, foi colocado de fontes de financiamento mais baratas, certo? Diversificar clientes, fontes de financiamento mais baratas e, como uma das metas da empresa, a empresa está em franca expansão, né? É justamente monitorar o ponto de equilíbrio. O ideal, pessoal, seria o ponto de equilíbrio com a mesma estrutura que a empresa tem, ela ser o mais eficiente possível, certo? Então, utilizar os recursos da menor maneira. Essa empresa estava expandindo e tinha alguns contratos que iriam entrar, certo? Então, para o próximo resultado,
que obviamente todas essas estratégias elas têm que ser executadas, não pode ficar só no papel, né? E é o seu papel como é, analista financeiro, profissional de finanças, colocar planos de ações e monitorar para ver se o resultado ele melhora no próximo mês, se a saúde financeira da empresa melhora. Então, o ideal é com a mesma estrutura, e era esse caso da empresa, com essa mesma estrutura ele conseguir faturar mais, ou seja, descolar o faturamento médio mensal do ponto de equilíbrio, certo? Porque quanto mais lucrativo essa empresa ela for, mais chances ela tem, obviamente, sempre olhando os prazos, de colocar reservas de caixa. E a gente tinha colocado como meta semestral ter pelo menos um mês de custo fixo no caixa para não ter esses problemas e não ir atrás de fontes mais onerosas, certo? De financiamento que causem muitos juros e danifiquem o resultado da empresa. Então, pessoal, vocês viram por meio desse caso em que a gente viu uma empresa que é lucrativa, que não que gerou caixa, lucrativa, que gerou caixa e que estava tendo problemas de liquidez, estava ficando apertado na hora de pagar as contas, certo? Então, analisando junto as duas demonstrações, e você como consultor, analista financeiro, tem que ter essa noção de tratar a empresa como se fosse um paciente mesmo e ver onde é que está doendo, os sintomas, se é falta de caixa, fluxo de caixa aliado ao DRE, certo? Olhando o ponto de equilíbrio e, obviamente, sempre propondo ações específicas para esse cenário, certo? O cenário da empresa. Cada empresa particular vai do analista e do médico prescrever o melhor tratamento, certo? Para mais conteúdos como esse, fica ligado aqui no canal.